Abra comigo aí a sua Bíblia no livro da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Eu quero falar hoje sobre a escolha de Deus. Pode colocar na tela para mim o tema da minha palavra. Eu quero, antes de ler o texto com você, eu quero fazer uma oração. Pai, nós oramos em Teu nome, pedimos ao Senhor que mais uma vez fale conosco, que a nossa alma seja alimentada, que o nosso espírito seja alimentado, Senhor, que a nossa mente seja aberta para receber a Sua palavra, que essa palavra caia como semente numa terra fértil, que o Senhor possa repreender do nosso dia, da nossa igreja, toda distração, para que a gente ouça a Sua palavra, para que ela produza frutos na nossa vida, para que a gente cresça, para que a gente amadureça no Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Você quer ouvir a palavra de Deus? Você pode dar um glória a Deus, um amém por isso? Glória a Deus. Um sinal de que nós estamos avançando como igreja e cumprindo o papel que Deus nos designou como discípulos de Cristo é que nós estamos amadurecendo. Ano que vem é um ano de frutificar, é um tema que nós viveremos ano que vem, e é tão bonito perceber, por exemplo, nos meus filhos, tanto da minha esposa, eu estou vendo ela amadurecer, ela me vê amadurecer. Um dia desse a gente postou uma foto, né? A gente fez 15 anos de casado, né, irmão? 15 anos, meu Deus. A gente já está junto há mais de 20, mais de 15 anos de casado. E uma irmã mais cedo no culto da manhã: pastor, caramba, 15 anos, né? Olha, falei: ô irmão, puxa vida, tanto tempo já passou, tanta história, a gente já cometeu tantos erros. Como nós amadurecemos. E a vida da gente é isso, é amadurecer. É bonito ver os irmãos da igreja, famílias da igreja. O tempo vai passando, os anos vão mudando e você está amadurecendo em Cristo, se aperfeiçoando em Cristo. Você chegou aqui como um crente mimimi, não podia falar nada, não podia ouvir nada, mas Deus foi trabalhando em você. Hoje você já está crescendo, amadurecendo. Chegou tu comendo um alimento mais miojo, hambúrguer, e agora o hambúrguer do miojo já não serve mais. Você quer uma coisa um pouco mais feijão com arroz, uma macarronada, um churrasco, E a vida com Deus é assim, a gente vai amadurecendo de fé em fé, de glória em glória. E como é bom perceber a nossa maturidade, A minha oração é para que o Senhor amadureça a igreja. Eu oro a Deus para que o Espírito Santo, Ele é o agricultor, aquele que aduba a nossa terra, aquele que nos dá ferramentas e que nos ajuda a amadurecer. E a palavra de Deus, como fonte de fé, como fonte de maturidade, vai dando isso para a gente à medida em que a gente não só ouve, mas à medida em que a gente ouve a palavra e também pratica a palavra. E quando a gente pratica a palavra e ouve a palavra, então o Senhor nos amadurece. A gente vai mudando de nível e a gente vai avançando no nosso desenvolvimento cristão. Então daqui a pouco você era cuidado por alguém e agora você está cuidando de alguém. Você chegou para ser cuidado e agora já está cuidando de alguém. Isso é sinal de que você está amadurecendo. Eu quero pensar um pouco com você, um pouco sobre isso também, sobre maturidade cristã, mas não só sobre isso, como também a escolha de Deus. É verdade que a vida da gente é feita por nossas escolhas. Todos os dias nós escolhemos a roupa que a gente sai de casa, a comida que a gente vai comer, escolhemos com quem a gente vai casar, ou você foi escolhido por alguém, mas você aceitou essa escolha. Mas o fato é que as nossas escolhas revelam o nosso coração, revelam a maneira como a gente funciona, o time que a gente torce, a maneira como a gente lida com a vida. As nossas escolhas falam muito sobre quem somos. Então, se a gente pensasse um pouco biblicamente sobre o que Deus escolhe e o porquê que Deus escolhe aquilo que Ele escolhe, eu queria falar um pouco sobre isso hoje, a escolha de Deus. O que Deus escolhe para trabalhar? Qual é a sua matéria-prima, olhando para a palavra? Vamos ler comigo então, vamos ler o texto de 1 Coríntios capítulo 1, pode colocar então para mim na tela. Diz assim o texto: agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios, ou poderosos, ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor.
Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Glória a Deus por essa palavra. Alguém se achou aqui nesse texto? Alguém se achou aqui? Alguém se viu aqui nessa palavra? Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Não é? A Bíblia diz que Deus, podendo escolher talvez outros modelos ou outros tipos de pessoas, Deus escolheu exatamente as pessoas que a sociedade rejeitaria. Deus escolheu exatamente as pessoas que não têm, humanamente falando, condição de estar onde estão, de fazer o que fazem. Deus não escolhe ninguém pronto, ninguém já preparado. Deus escolhe já exatamente aquilo que é contraditório à lógica humana, contraditório àquilo que seria o normal. Não é por causa do seu nome, não é por causa da sua família, da sua força que Deus te escolheu. Então a escolha de Deus diz muito sobre aquilo que Ele deseja fazer através da nossa vida. Então a Bíblia também diz que no último texto último versículo desse texto, que se alguém for se orgulhar de alguma coisa, que se orgulhe disso, de saber que é o Senhor que faz. Portanto, na sua vida você não chegou onde chegou por conta própria, por causa da sua beleza, por causa da sua graça pessoal, da sua inteligência, mas você está onde está pela graça de Deus, pelo chamado de Deus, pela mão de Deus na sua vida. Eu só estou onde estou, só sou o que sou por causa da misericórdia de Deus. Se não fosse o Senhor na minha vida, eu não estaria aqui falando para você. Se não fosse Deus na sua vida, você não estaria sentado aí. É pela graça de Deus que nós estamos aqui. Nós não temos nada em nós mesmos, não há nenhuma graça em nós para que o Senhor faça o que Ele está fazendo na nossa vida, mas o Deus nos escolheu, Deus nos chamou para que a gente cumpra uma função, para que a gente desenvolva um propósito de Deus em nós. Então talvez você está aqui, pastor, eu não venho de família nenhuma, não tenho sobrenome, não tenho dinheiro, eu não tenho habilidade, eu não me vejo como nada, eu acho que eu não vou conseguir, eles já me criticaram, eu não tenho condição, eu já fui tolhido em muitas áreas, as pessoas me consideram uma pessoa fraca, uma pessoa humilde, uma pessoa que não tem condição, uma pessoa que não é nada. Eu preciso dizer para você, então você é um forte candidato, você é um alvo bíblico da graça de Deus na sua vida. É esse tipo de gente que Deus gosta de usar, é esse tipo de perfil que Deus gosta de usar, aquele que não parece que vai dar em nada, aquele que não teria condições humanamente falando de chegar em lugar nenhum. É o filho do Zé Ninguém, que é casado com a mulher nenhuma. Ou talvez você não sei de onde você veio, com essa história familiar, querido. Deus não precisa da sua história, Deus não precisa do seu sobrenome, Deus não precisa da sua inteligência. Deus te escolheu, e a graça de Deus, a escolha de Deus é suficiente para Ele desenvolver alguma coisa na sua vida. Quantos creem nisso aqui? Quantos podem dizer, eu fui escolhido por Deus, eu fui alcançado pelo Senhor, Ele me escolheu? E o Deus que escolhe é maior do que a pessoa que é escolhida. Tem gente que quer ajudar Deus, ou de alguma forma dizer aquilo que Deus vai ou não fazer. Mas o fato, querido, é que a graça de Deus, a escolha de Deus por você é o suficiente. Você precisa aprender a descansar em Deus, a permitir que Ele aperfeiçoe aquilo que Ele começou um dia na sua vida, a aceitar ser escolhido por Deus. Bom, a escolha de Deus tem algumas considerações, mas eu queria compartilhar com você. Primeiro, Deus não escolhe ninguém por aparência. Se você observar biblicamente no livro de Samuel, quando Deus manda Samuel, pode colocar aí o primeiro quando Deus manda Samuel ir na casa de Jessé, não tem esse, né? Desculpa, é um outro tópico. Quando Deus manda Samuel ir na casa de Jessé, ungir o rei de Israel, o novo rei sobre Israel, a Bíblia diz que Samuel chegar naquela casa, Jessé apresenta o seu filho mais velho a Samuel, o profeta. O filho mais velho, naturalmente, seria o primeiro na linha lógica a assumir essa unção de rei. E quando Samuel estende a mão para ungir esse homem,
Deus fala com Samuel dizendo: Samuel, não é esse homem, porque eu não vejo como o homem vê. Deus olha a aparência, mas eu vejo o coração. E aí passam então mais 6 irmãos de Davi, eram 8 no total, 7, 8º com Davi. Todos passam e Deus: Samuel, não é nenhum desses aí. Eu não vou fazer o que a aparência diz. Então vem Davi lá do campo, todo sujo lá. Talvez nem era contado, nem o pai acreditava que Davi era possivelmente sequer um candidato a receber aquela unção. Você entende? Nem o pai dele o contou como alguém possível para estar naquele lugar. Deus não está olhando para a aparência. Não importa o que o seu pai tenha feito, ou sua mãe, ou o que fez ou não fez, a rejeição que você sofreu, ou que lugar da fila você acha que você está, não importa se você é o primeiro, o terceiro, o 8º, o 10º, a questão não é essa, a questão é que quando Deus escolhe alguém, Deus tira essa pessoa lá de trás, de onde ninguém está vendo. Então Davi sai do ostracismo, ele sai lá de trás, ele entra em casa. Então Deus fala: Samuel, pode ungir, porque esse será o rei de Israel, o homem segundo o meu coração. E Deus Samuel unge a Davi como rei, alguém que não tinha possibilidade humana alguma de ocupar aquela função. Deus não escolhe por aparência. Segundo, que a escolha de Deus não segue uma lógica. E o ser humano muitas vezes ele quer seguir uma lógica. A gente quer tentar entender Deus, ou perceber como Deus vai fazer. Agora Deus vai fazer assim, mas logicamente seria aquele, não aquele. Mas quem era para estar naquele lugar era aquela, e não aquela lá. Mas nesse momento da vida teria que ser dessa forma e não dessa. Porque o ser humano, ele consegue imaginar ou raciocinar no limite da sua humanidade, no limite temporal daquilo que ele sabe. Nós conhecemos o passado e o presente, mas Deus já está no futuro. Deus não está dentro do tempo humano, Deus está fora do tempo. Ele está vendo de cima o passado, o presente e o futuro. Então quando Deus interfere na nossa vida, o nosso coração precisa aprender a confiar em Deus, porque Deus não segue a lógica humana. E quando a gente murmura contra Deus e briga contra Deus e não consegue confiar em Deus, porque de alguma forma aquilo que aconteceu na sua vida não seguiu uma lógica exata daquilo que você imaginou que seria o correto, na sua vida financeira, no seu casamento, na sua história, no seu ministério, na sua vida, na sua educação, no seu caso, na sua família, no que você comprou, no que você vendeu, no seu ano, não importa o que aconteça. O fato é que quando você confia no Senhor, você entende que o que está acontecendo agora é uma preparação, é um cuidado de Deus que está no controle para o que vai acontecer no teu futuro. Deus não segue uma lógica. E quantas vezes nós quebramos a cara porque a gente luta contra Deus, não entende o que Deus faz, porque estamos visualizando apenas uma fotografia do momento. Quando o tempo passa, aí a gente quebra a cara e percebe: meu Deus, agora eu estou entendendo por que aconteceu aquilo lá. Agora eu estou entendendo por que aquela porta foi fechada. Porque naquele momento eu achava que aquela porta era uma porta grande, mas mal eu sabia que Deus fechou aquela porta porque Ele tinha uma porta muito maior para mim no futuro. Então sempre que Deus age, sempre que Deus escolhe, Deus faz alguma coisa, Deus não segue uma lógica, porque Deus está no controle. E como a gente quebra a cara muitas vezes por não acreditar, por não descansar no Senhor, por saber que Deus está no controle de todas as coisas. A escolha de Deus também não é o fim, mas o começo. Tem pessoas que pensam que quando Deus escolhe alguém, quando Deus libera uma promessa sobre alguém, essa promessa já é o final da história. Não é? E quantas vezes: pastor, Deus me fez uma promessa, um profeta falou comigo, há uma palavra sobre a minha vida, glória a Deus, é isso que eu queria ouvir Deus falar comigo, amém. Só que as pessoas não entendem que quando Davi foi ungido ali rei sobre Israel, ainda havia um rei no trono que era Saul. Ainda mais de uma década iria correr até que Davi pudesse exercer o seu chamado como rei. Quando Deus chama José um adolescente, talvez em casa com seus irmãos, Deus dá um sonho a José. Ele falou: José, em sonho, eu vou te usar, eu vou fazer você um homem grande, você vai sentar entre os príncipes. Em sonho José depreende e percebe isso de Deus. E aí José, ele não sai daquele lugar direto para o palácio, ninguém pega um Uber e vai: vamos embora, agora você vai ser o rei. José
O próximo estágio depois da promessa que Deus faz é o cativeiro, é o calabouço. José é jogado numa cova, é vendido pelos irmãos, rejeitado pela sua família, é não acreditado pelos seus. Ele não tem credibilidade nem na sua casa, ele é rejeitado pelos homens. Então, rejeição, não é lógico, não faz sentido. Imagina José, meu Deus, Deus me escolheu, eu tive um sonho, e agora eu estou sendo rejeitado, humilhado pela minha própria casa, longe da minha família, longe dos meus irmãos. Não faz sentido, mas é um estágio necessário para o amadurecimento da obra de Deus, do chamado de Deus. Portanto, a promessa de Deus, o chamado de Deus na sua vida não é o final da história, mas o começo, é o início de um desenvolvimento do que Deus deseja fazer na sua vida. Portanto, o calabouço, ou a casa de Potifar, ou lá o presídio, ou o deserto para o povo de Deus, não é um lugar de final, não é um lugar de acampamento, mas é um lugar de passagem. Eu vejo a sua vida hoje, o chamado de Deus na sua vida hoje não é o final da história. A obra de Deus não acabou na sua vida ainda. Existe um desenvolvimento de Deus acontecendo na sua casa. Portanto, meu irmão, você não pode parar. Diga para alguém, você não pode parar. A promessa não aconteceu ainda, isso não é o final. Continue a trabalhar com Deus, continue a crer no Senhor, a desenvolver, a se capacitar, a aprimorar o seu chamado, porque vai chegar a hora que você vai chegar na terra prometida, vai chegar a hora que você vai chegar no palácio, vai chegar a hora de você exercer em sua plenitude o chamado de Deus na sua vida. O chamado de Deus não é o final, mas o começo daquilo que Deus deseja fazer na sua vida. Quanto mais você demorar a entrar no deserto, a entrar nesse chamado, nesse fluxo de aperfeiçoamento, mais você vai demorar a alcançar a maturidade necessária para você cumprir aquilo que Deus tem através de você. Em último lugar, a escolha de Deus tem um propósito. João 15, Jesus fala isso. Não foi vocês que escolheram a mim, diz a palavra. Ou seja, não foi nós que escolhemos a Deus, mas foi Deus que escolheu a vós. E na palavra, e Ele vos escolheu para que vocês frutifiquem, a fim de que o vosso fruto permaneça. Está lá em João 15. É o texto que baseia o tema do próximo ano, o ano de frutificar. Ou seja, não foi eu que escolhi a Deus, mas em toda a sua sabedoria. Tanto é que a Bíblia diz que antes mesmo de nós nascermos, como Deus fala a Jeremias, antes mesmo de você ter sido concebido no ventre da sua mãe, Jeremias, eu já te conhecia. Deus já conhecia a sua história. Deus já tinha você antes de todas as coisas. Deus já sabia quem você seria, Deus já conhecia quem você era, Deus já havia planejado a sua história. Então não foi eu que escolhi a Deus, mas foi Deus que me escolheu. E Deus me escolheu não por um capricho dele. Deus não me escolheu porque eu vou ser bonitinho. Deus não me escolheu para eu ficar lá, enfeitando o céu. Deus me escolheu com uma finalidade, com um propósito. E o propósito para o qual Deus me escolheu é para que eu frutifique. Deus me escolheu para eu frutificar. E não apenas um fruto qualquer. Não apenas um fruto de temporada. Não tem aquela temporada, ai meu Deus, a amora, só vai dar em fevereiro. Eu não sei, estou brincando aqui. É só a uva, ou sei lá qual o fruto da jaca, só dá em tal época do ano. Não, o fruto, o objetivo de Deus com você é para que o teu fruto permaneça. Que você não é só de vez em quando, você vai, ai meu Deus, aquela pessoa lá apareceu. Aí ela começou a trabalhar. Tem gente que é assim, né? De vez em quando aparece, é um fantasma. Aí trabalha, aí depois para. Aí começa, aí vai. Não, o teu fruto permaneça. Deus quer que você frutifique o tempo inteiro. Que a sua vida seja uma vida de frutificação. Em casa, na família, no trabalho, em todas as áreas da vida. O Espírito Santo deseja possuir você de uma forma que Ele possa usar você para frutificar em qualquer estação da sua vida. Independentemente do lugar em que José estava, a Bíblia diz sempre assim: Deus estava com José. Aonde José estivesse, lá no buraco, na casa de Potifar, lá no presídio, no palácio, Deus era com José. Havia uma permissão de José para que Deus o usasse. Então, independentemente do estado da sua vida hoje, com dinheiro ou sem dinheiro, casado ou solteiro, com filho ou sem filho, trabalhando ou sem trabalho, de carro, de Uber ou de ônibus, em qualquer lugar, em qualquer momento, Deus quer que você frutifique, amém?
Amém? Você quer liberar a Deus para isso? Eu quero frutificar. Eu não quero ter desculpa para Deus. Eu não quero ter que dizer, Deus, olha, agora eu não posso mais servir na igreja porque eu tive um filho. Eu não posso servir na igreja agora porque eu casei. E a gente começa a dar desculpas para Deus. E dizer para Deus que Ele pode, o que você pode ou não fazer, quando na verdade o que está acontecendo na sua vida é um processo de maturidade. Deus está evoluindo, você está crescendo, se desenvolvendo. E a ideia é que quanto mais você cresça e se desenvolva, mais a sua raiz, vamos aprofundar um pouco mais o texto, mais a sua raiz vai estar funda. E quanto mais funda é a sua raiz, menos você depende de elementos externos para frutificar. Porque mesmo que não chova por fora, você bebe água no fundo do poço. Você bebe água no fundo da terra. Então se você é uma árvore já madura, você vai produzir frutos, independente do tempo da estação. Você produz, você frutifica, você desenvolve. Está difícil, o tempo está apertado, o dinheiro está curto, e deu problema no trabalho, e tem que viajar, e tem que fazer, não importa, eu vou frutificar, eu vou cumprir a ordem de Deus para a minha vida. Eu não quero ser um escolhido qualquer, eu não quero ser um chamado qualquer, eu quero cumprir a palavra de Deus na minha vida. Eu quero declarar profeticamente para a sua vida, o ano de 2025 vai ser o ano que você mais vai frutificar. Você vai dar fruto, em nome de Jesus. Você vai frutificar no casamento, no trabalho, na igreja, no ministério, na família. Você vai frutificar. Eu quero frutificar. Eu quero entregar para Deus novos frutos, um novo tempo sobre a minha casa, sobre a minha vida. E é interessante, no texto de 1 Coríntios, você percebe que então é um aspecto da escolha de Deus. Deus escolhe alguém que não seria escolhido pelo homem. Então vimos aqui algumas considerações sobre o que Deus escolhe. Deus escolhe exatamente alguém que precisa da sua glória. Porque na verdade o que Deus quer é manifestar a sua glória, o seu poder sobre a humanidade. E é por isso que Deus odeia tanto a soberba. Porque quando o homem, ele de alguma forma ele se exalta, como se ele não dependesse de Deus, isso ofende a Deus. Porque é óbvio, como ele disse para Jó: vem cá meu filho, aonde você estava quando eu criei o céu? Você estava onde? Um dia desse, igual o Pedro e a Rebeca: Rebeca, vem cá, você estava onde quando eu casei com a sua mãe, hein? Você estava onde quando a criança vem querer dar uma coisinha, né? Vem cá, onde você estava quando o papai e a mamãe estavam namorando ainda, estava casado? Filhinha, você chegou agora na festa. Você chegou agora no trem. Baixa a bolinha aí. Baixa a bolinha. Você veio através das nossas vidas. Então o que você deve ao seu pai e à sua mãe é honra, obediência. Que nós te demos a vida. Se a gente se ofende com a criança que às vezes nos responde mal, você imagina Deus. Quando alguém pensa que é alguma coisa: eu sei de tudo, eu sou poderoso, eu faço, aconteço, eu sou o... Irmão, quem você é? Mas a Bíblia diz que Deus usa aquele que tem um coração quebrantado. Meu Deus, Deus usa aquele que tem um coração humilde. Lembra quando Jesus começa a pregar no seu sermão principal? Primeiro ele fala: bem-aventurado os humildes de coração. Bem-aventurado aqueles que têm um espírito pobre. O que é um espírito pobre? É humildade. É dizer: Deus, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não consigo nada, porque tudo que eu tenho, que eu sou, Senhor, é pela Tua graça. É o tempo inteiro na sua vida você dizer: Senhor, eu preciso do Senhor, porque sem o Senhor não tem como, não dá. Então vimos alguns aspectos da escolha de Deus. Eu queria então pensar com você sobre um fato. Um homem poderia escolher vários, mas hoje especificamente, afinal aqui daqui a pouco nós vamos ungir os nossos novos diáconos da igreja. E eu pensando, o Senhor me levou a um homem chamado Estevão, que está lá em Atos capítulo 6. À medida em que Deus escolhe alguém, a escolha de Deus não exclui a necessidade que essa pessoa tem de se capacitar. Deus escolhe alguém, certo, mas ao Deus escolher alguém, essa mesma pessoa que é escolhida precisa entender que há um trabalho de parceria. Deus escolhe
Deus te envia, mas você precisa se capacitar. O pastor Silas pregou na ceia sobre isso. Não adianta ter unção sem capacitação. E não adianta ter capacitação sem unção. Eu preciso me capacitar, fazer a minha parte. Diz em Atos 6, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disse: não é bom que a gente deixe a palavra de Deus e a oração e a gente sirva as mesas. E aí então agora eles escolhem o primeiro diácono da Bíblia, né? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, aos quais constituamos sobre este, frisando aqui, importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração no ministério da palavra. E este parecer contentou a multidão. E elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e vários outros nomes. Eu quero destacar Estevão. E no final diz assim: e em Jerusalém se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Ou seja, os apóstolos, a igreja estava crescendo. Os apóstolos queriam se dedicar à palavra, à oração, e não podiam, porque havia muitos outros trabalhos importantes na igreja. E eles então decidem escolher homens, mais uma vez, a escolha entrando na Bíblia. Então os apóstolos com certeza buscaram em Deus qual tipo de pessoa que eles deveriam escolher para trabalhar ao lado deles. Qual tipo de pessoa que eles deveriam escolher para servir as mesas na igreja naquele tempo. E então eles colocam aqui 3 considerações, eu vou falar sobre elas aqui, não é? E a gente vai pensar um pouco sobre isso. A primeira delas, o primeiro elemento que Deus deseja encontrar em alguém, isso aqui não tem a ver só com quem deseja, pastor, então só para quem é diácono. Não, isso aqui tem a ver com alguém que persegue o caráter cristão, alguém que deseja ser trabalhado, alguém que tem o seu caráter transformado pelo Espírito Santo. Primeiro, boa reputação. É o que os apóstolos queriam identificar na vida de alguém, ou seja, um testemunho exemplar diante das pessoas, dar um bom testemunho. Mateus 5,16, Jesus diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que você manifeste a glória de Deus, para que eles vejam Deus através de você. Jesus também nos ensina na sua palavra que nós somos luz do mundo e sal da terra. A luz para brilhar, a luz para ser colocada no lugar de destaque. Ou seja, Deus chamou você para você ser um modelo a ser seguido, para você ter uma boa reputação. Ou seja, o que as pessoas falam de você, o que a sua família pensa ao teu respeito, o que os teus amigos pensam ou falam quando o teu nome é citado, os teus irmãos da igreja. Nós precisamos cada vez mais permitir que o Espírito Santo transforme a nossa reputação. A gente precisa pensar sobre isso. Se eu sou discípulo de Jesus, eu preciso ter uma boa reputação. Ser luz do mundo é brilhar lá fora. A Bíblia diz que se eu for sal e o meu sal não salgar, eu vou servir apenas para ser pisado pelos homens. Em analogia às estradas romanas, que eram feitas de sal naquela época. Ou seja, Jesus está dizendo aqui: o teu cristianismo, a tua vida, o teu procedimento precisa ser eficaz. Você precisa ter eficiência como cristão. Eu não posso estar na igreja apenas e vir para o culto e ir embora para casa, e ninguém que de alguma forma é afetado pela minha vida, nada acontece. As pessoas não são afetadas pelo teu comportamento. As pessoas não percebem que você é cristão. Sabe, você não está salgando, você não está fazendo a diferença, você não está preservando, cuidando do mundo ao teu redor. Então a palavra é essa: olha, eu quero chamar alguém, eu quero escolher alguém, mas eu estou perseguindo, eu estou percebendo em alguém se essa pessoa tem uma boa reputação. Nome limpo. Ah, pastor, foi uma dívida antiga, uma coisa terrível. Paga, parcela, faz acordo, dá um jeito. Não posso pagar, ok. Então você faça como aquela viúva, vai ao profeta. Ela também tinha dívidas, ela pagou todas as dívidas. E quem ajudou aquela mulher a pagar a dívida foi o profeta.
Foi a voz de Deus. Eu não posso conviver com uma coisa que eu faço de errado, que mancha a minha reputação e achar que isso é normal. Não, porque o Espírito Santo precisa trabalhar em mim. Mas você não possa fazer, uma coisa é não poder, outra coisa é não se importar. Uma coisa é não ter condição no momento, outra coisa é Deus perceber o teu coração indiferente àquilo que você fez, indiferente ao erro que você cometeu. Como eu disse pela manhã, aqui, sabe, tanta gente na igreja se esforçando, trabalhando, lutando para dar um bom testemunho, tantas pessoas lutando, não é, para dar um testemunho na sua casa, na sua família, no seu trabalho, vivendo um verdadeiro evangelho, vivendo uma vida de caráter, falando a verdade, pagando tudo em dia, sabe, amando as pessoas, amando os inimigos, vindo à igreja, cuidando, zelando pelo aquilo que é certo. E aí tem pessoas que falam que são evangélicas. Por favor, não diga que você é evangélico se você fuma e acha que isso é normal. Não diga que você serve a Deus se você, em qualquer período do ano, qualquer desculpa você acha, qualquer desculpa para você beber da 1:51. Ah, eu sou crente. Não fale isso, porque você não está salgando, ainda está atrapalhando aqueles que dizem que são, ou aqueles que de fato são. Não diga que você é crente, não diga que você ama a Deus se você trai a sua esposa, se seus amigos sabem que você trai a sua esposa, se você trai o seu marido, ou se você está roubando alguma coisa no seu trabalho, ou se você é mentiroso, ou se você se envolve com coisas que não são corretas diante de Deus. Não diga que você é crente, não fale que você é evangélico, porque além de não colaborar, isso te atrapalha. Porque pior do que você não ser é você fingir que você é, porque há um peso da mão de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida, e por isso não há prosperidade, não há favor, porque onde há ignorância, há liberdade. Mas a partir do momento que você tem consciência daquilo que você faz, há um peso da palavra sobre a sua vida, porque a mesma palavra que salva é a mesma palavra que condena. Então, se você deseja ter uma boa reputação, diga: Espírito Santo, muda quem eu sou, trabalha na minha vida, muda a minha alma, muda a minha condição, meu comportamento. Eu quero mudar quem eu sou, eu quero mudar minha mentalidade, eu quero ser diferente, eu quero ser um pai melhor, um marido melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, um funcionário melhor, porque o Espírito Santo quer trabalhar na sua vida. Se você der liberdade para o Espírito Santo, ele vai trabalhar nas áreas da sua vida e tratar você. Ah, mas eu conheço pessoas terríveis. Eu conheço gente que era matador, matava gente, e Deus transformou. O que é Paulo na Bíblia? Que escreveu a doutrina. Ele matava crente. E quem Deus escolheu? Esse cara doido. Você quer mais doido? Você é Deus, você escolheu logo a última pessoa do mundo a quem alguém escolheria para escrever as cartas principais da palavra de Deus. Seria um homem que perseguia e matava gente que amava Jesus. E é esse que Deus fala: Saulo, Saulo, eu te escolhi. Não é lógico, não faz sentido, é ao contrário, é ilógico, mas eu te escolhi, Saulo. Agora você vai ser Paulo, que significa pequeno. Muito bom. Segundo ponto: cheios do Espírito Santo. É outra coisa que os apóstolos procuravam em alguém para servir a mesa, para servir a igreja. Alguém que é cheio do Espírito Santo, alguém que tem sensibilidade à direção e o poder de Deus. Não é o Deus Pai, não é o Deus Filho, mas quem está conosco no nosso dia a dia é o Espírito Santo de Deus. Então você precisa aprender a se dirigir ao Espírito Santo, a dar bom dia ao Espírito Santo, a falar com o Espírito Santo, a permitir que o Espírito Santo te envolva, domine a sua vida, aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, a ser dirigido pelo Espírito Santo, a ser controlado pelo Espírito Santo, a permitir que o Espírito Santo mude a sua vida, modele quem você é, trabalhe em você, trabalhe no seu caráter. Tem pessoas que pensam que ser cheio do Espírito Santo é só ter uma palavra eloquente, ou é só liberar poder sobre alguém, ou alguém cheio do Espírito Santo, alguém que está lá rodando no poder. Tudo isso são manifestações da presença do Espírito Santo em alguém, sim, mas a presença do Espírito Santo é muito mais profundo que isso.
A presença do Espírito Santo em alguém, ela é revelada pelos frutos que essa pessoa produz. Em Gálatas 5, a Bíblia fala que quando eu sou cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo produz na minha vida o fruto. Existe um fruto, o fruto do Espírito que Deus quer produzir em você. E esse fruto é produzido à medida em que eu me entrego a Deus e permito Deus trabalhar em mim, me amadurecendo. E aí Deus vai produzindo em você longanimidade, benignidade, mansidão, fé, amor. Ele vai amadurecendo você, tornando você alguém produtivo em Deus, tornando você alguém eficaz, alguém que tem um comportamento, um exemplo de Cristo na sua vida. Isso é uma vida cheia do Espírito Santo. Porque eu posso muito bem ser enganado por alguém que de alguma forma faz alguma coisa, ou manifesta algum dom, porque o dom é de Deus para o homem, Deus usa quem Ele quer, mas os frutos são de Deus para o homem. Então a questão não é o dom, não é a eloquência, não é o falar bonito, não é o ter legal, não é o rodar no poder. A questão é o que a minha vida, o que o meu caráter está produzindo de fruto para Deus. Como que as pessoas podem olhar para a minha árvore e perceber que, opa, essa árvore está saudável, ela tem fruto. Quando Jesus vier procurar, como procurou naquela figueira, um fruto, Ele vai encontrar fruto na minha vida. Lembra a parábola dos talentos em Mateus 25? Ele diz que Deus, Ele entregou talentos a você. Ele pediu a você que você multiplicasse o talento que Ele colocou na sua vida. Ou seja, Deus tem uma expectativa que você frutifique. E o Espírito Santo é esse adubo, esse agricultor que está lá no nosso dia a dia, na nossa família, cuidando da gente, ensinando a gente, aperfeiçoando a gente para que a gente produza frutos de justiça, frutos que possam ser vistos pelas pessoas, que as pessoas vejam e admirem, e esses frutos glorifiquem a Deus. Fala, caramba, que família, caramba, que coisa, que homem, que mulher, que legal, que atitude correta, olha aquela vida, olha, eu quero aquilo ali como Paulo, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. As pessoas podem imitar você. Agora falando para vocês que vão ser agora diáconos, à medida em que eu me aperfeiçoo, à medida que eu me entrego para Deus, a responsabilidade aumenta. Você pode dizer para alguém, a sua responsabilidade aumentou a partir de hoje. Você tem uma responsabilidade. Uma responsabilidade de produzir fruto, de ser exemplo onde você passar. Tem gente que fala, pastor, caramba, olha a sua família, que linda a sua família, você é casado há 15 anos, meu Deus. Puxa vida, você está na igreja com a sua filha, com a sua família, com seus filhos, que legal, que coisa linda. Você é pastor e trabalha, pô, que legal, meu Deus, que coisa incrível. Eu fico assim, legal, mas às vezes eu não entendo esses elogios que as pessoas fazem, como se isso fosse uma coisa fantástica. Meu Deus, sou casado com uma mulher só, e há 15 anos. Oh, meu Deus, que milagre, Jesus. Sabe, as pessoas perderam um pouco da noção das coisas. Como se ser legal bastasse. Como se ser legal colocasse alguém no céu. Não, meu irmão, você precisa produzir fruto. Você precisa frutificar. Eu não faço mais e nem menos do que a minha obrigação como cristão. Porque Deus me chamou para frutificar, para entrar com a minha família no céu. O que passa disso é, como diz a palavra, é o servo inútil, que não cumpriu o seu chamado, o seu propósito. Deus nos chamou para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Espírito Santo, conduz o teu povo. Espírito Santo, ajuda o teu povo. Você precisa aprender a liberar o Espírito Santo. Dizer, Espírito Santo, você está liberado. Você está liberado, Espírito Santo, para produzir em mim os frutos. Você tem que dizer para Deus, Deus, eu te libero. Senhor, eu te libero para me aperfeiçoar. Eu te libero, Jesus, para me moldar. Eu te libero, Espírito Santo, para fazer em mim a tua obra. Eu te libero, Espírito Santo, para cuidar de mim, para me aperfeiçoar. E a primeira coisa que Deus vai fazer quando você liberar Ele é colocar alguém sobre a sua vida. E às vezes Deus vai poder colocar um pastor sobre a sua vida. Você quer aperfeiçoar, você quer melhorar? Então vou colocar um pastor sobre a sua vida. E esse pastor ele vai apertar você.
esse pastor ele vai disciplinar você, ele vai discipular você, ele vai falar o que você não quer ouvir, vai colocar você para trabalhar em lugares que você não quer trabalhar, ele vai fazer coisas que não vão te agradar, ele vai fazer coisas que de alguma forma vão aperfeiçoar e moldar o teu caráter. Você quer ser mudado por Deus? Quero, pastor, claro, quero. Então Deus vai colocar no seu caminho pessoas que não são parecidas com você, gente que vai aperfeiçoar quem você é. Você aprender a lidar com pessoas diferentes, a lidar com situações difíceis, e Deus vai colocando você em situações complicadas para apertar você, amassar você. Porque o bom vinho, ele só sai depois que a uva é amassada. Então, se eu não quero ser amassado por Deus, eu não vou produzir o extrato principal do meu fruto. Alguém está entendendo isso aqui? Não adianta eu ser uma oliveira bonita, eu ser uma azeitona legal. O que Deus quer fazer com você não é só que você seja belo e bonito, mas Deus quer extrair de você o azeite puro que fala da unção. E para a unção vir, você vai precisar passar pelo Getsemane, o lugar de aperto, o lugar de amasso. E você vai ser amassado por Deus, trabalhado por Deus, sabe, burilado por Deus, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, na igreja. Deus está amassando você, Deus está trabalhando em você, Deus está amassando o barro, quebrando o barro, moldando o barro, porque Ele quer usar você, porque Ele quer preparar você para a manifestação da glória dEle na sua vida. Não desiste não, vai. Não sai desse lugar que Deus colocou você não. Permita o Espírito Santo cuidar de você. Permita que o Espírito Santo manipule você. Eu prefiro ser quebrado, tratado por Deus, mas eu estou sendo tratado e cuidado pelo olheiro. Deus pode me quebrar, porque eu sei que a mesma mão que vai me quebrar vai ser as mesmas mãos que vai me colocar de novo no torno, e Deus vai me fazer de novo, vai me moldar de novo, e se não ficar bom Ele vai me quebrar de novo, e eu vou sendo moldado por Deus, trabalhado por Deus. Mas um dia eu sei que, como diz a palavra, Deus vai depositar sobre a minha vida unção e azeite. Deus vai transportar em mim graça, unção, tesouros em vasos de barro. Isso é muito bonito, mas a questão não é transportar o tesouro, mas eu permitir que Deus me transforme nesse vaso de barro, preparado para carregar alguma coisa. Ele vai querer trabalhar e tratar você. Em último lugar, aqui ele fala sobre ser cheio da sabedoria. É uma sabedoria divina e humana. Não é só uma sabedoria intelectual, livros que você lê, ou sei lá, não, Deus quer dar sabedoria divina a você também. Discernimento, sabedoria bíblica aplicada no teu dia a dia, porque muita gente só está vivendo coisas e situações terríveis na sua vida. Não foi porque Deus fez, porque às vezes Deus vai levar você para lugares difíceis, vai, mas não é Deus. Não foi o diabo que empurrou você para esse lugar, foi você mesmo, na sua falta de sabedoria, que se colocou nesse lugar, fazendo escolhas erradas, porque te faltou sabedoria. E diz a palavra em Tiago que a sabedoria é de graça. Quem pede Deus sabedoria, Deus dá a sabedoria àquele que pede. E nesse processo todo, Deus vai dar a você sabedoria para viver, para fazer escolhas certas, para ter discernimento espiritual, olhar para situações e dizer não, e dizer sim, agora não, espera, vai, como Davi tinha uma sabedoria com Deus, um discernimento espiritual, uma intimidade com Deus, a ponto dele perguntar a Deus: eu vou ou não vou, Senhor? Eu devo ou não devo, Deus? Entro ou não entro? Assino ou não assino? A sabedoria de Deus não vai permitir você viver por aparência, fazer escolhas porque alguém falou, assinar contratos pelo valor do contrato, entrar em portas pela beleza da porta, mas é ser dirigido por Deus, é ser colocado por Deus, sabe, intencionalmente, através de discernimento espiritual. É escolher, talvez como Abraão: Ló, você quer ir para onde? Vai para o melhor lugar, se você quiser vai, eu vou para onde Deus vai me dirigir. Não importa o lugar, a questão não é o lugar, a questão não é a porta, a questão é que se Deus está comigo, aquele lugar será um lugar de milagre, aquele lugar será um lugar de glória. Por isso eu preciso de sabedoria para viver, sabedoria no meu casamento, sabedoria para criar os meus filhos, sabedoria para dirigir o meu trabalho, a minha casa. Ó Deus, nos dá sabedoria, sabedoria de vida. São critérios que refletem a glória de Deus. Então Estevão é colocado naquele lugar. Se você ler no texto seguinte, Atos 7, a Bíblia diz assim: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo.
A Bíblia fala que ninguém podia resistir a Estevão, à sabedoria e ao espírito com que falava. Estevão era um diácono, era um homem simples, um homem comum, um homem que não tinha posições na igreja, não era apóstolo, não tinha nome, não tinha status. Até então era um Zé Ninguém, que ninguém conhecia ele. Mas a questão não é o meu nome, é o cargo, o diploma que eu ocupo. Mas se eu for cheio do Espírito Santo de Deus, o próprio Deus vai se encarregar de me colocar em posições estratégicas. Esse homem Estevão então era cheio do poder de Deus. Eu não preciso ser diácono, eu não preciso ser pastor para eu ser cheio do poder de Deus. Eu não preciso ser pastor, está na palavra aqui, ó. Não, a Bíblia fala que ele era cheio de poder, de fé. Ele fazia prodígio, milagres por meio dele. Ele pregava com eloquência. Era um diácono da igreja, era um obreiro da igreja. Não menospreze o chamado de Deus sobre a sua vida, o lugar que Deus te colocou, como se fosse uma posição simples ou qualquer. Não, querido. Há um chamado de Deus. Você que está aqui na igreja, homem, mulher, independentemente disso, se Deus está chamando você, sirva como obreiro. Procure, cresça, se desenvolva, ser consagrado a ser um diácono na igreja. É Deus transicionando o seu ministério e mostrando para você, ó, é possível. Você pode ser um irmãozinho simples na igreja. Você não tem cargo, não tem posição, mas você é cheio do Espírito Santo de Deus. Você tem canal ligado, canal direto com o céu. Você coloca a mão sobre alguém e a pessoa é curada. Você precisa ser pastor para isso, não? Na sua casa você é conhecido por alguém que tem uma palavra de sabedoria. Não tem o segundo grau completo, não que eu incentive isso, mas muitos irmãos não têm por questões da vida. Mas sabe ler a palavra, tem sabedoria bíblica, intimidade com Deus, ora, coloca a mão e tem cura, faz sinal e prodígio, tem eloquência. O poder de Deus está à disposição de quem quer. Não é por cargo, não é por status. Para com esse negócio. É porque o pastor, é porque o profeta. Não, meu irmão, você pode ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você, na sua casa, tome essa decisão. E se você olhar depois, é o relato mais lindo bíblico sobre o panorama do Velho Testamento. É Estevão que dá, no capítulo 7. Você lê em casa com calma depois. E aí no meio do texto que ele vai rebater as pessoas que o prendem, que argumentam se ele realmente estava falando o que estava falando, dizendo que Jesus era maior que Moisés. Ele então no meio do texto ele começa a falar sobre esse homem chamado Moisés. Ele fala que Moisés com 40 anos de idade, isso está lá em Êxodo no capítulo 3, 40 anos de idade, Moisés, Êxodo 3, ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro por 40 anos. Moisés, ele viveu no Egito. Ele se tornou um estatista, cuidado pela filha de Faraó, uma posição de status na sociedade. Depois de 40 anos, ele vai visitar sua família. E a Bíblia diz que ele vê um egípcio atacar um hebreu. E ele então, para defender a sua origem, ele mata aquele egípcio. E aí, por um outro problema, no dia seguinte, ele vai se meter numa briga entre dois judeus. Um deles fala, você vai fazer comigo igual você fez com o egípcio? Ele começa a ficar com medo, porque se Faraó descobrisse que ele matou um egípcio, ele seria preso. Iam matá-lo também. Ele então foge para o deserto, conhece a sua esposa, chamada Zípora. E aí então, por mais 40 anos, Moisés serve no deserto. Ele sai do palácio e vai para o deserto, trabalhar como pastor de ovelha. E trabalha para o seu sogro Jetro. Ele se torna um homem do deserto por 80 anos. 80 anos. Moisés está sendo capacitado por Deus para ocupar o lugar e a função que Deus o havia chamado quando ainda era um bebê. O próprio Estevão fala isso, que Moisés era um bebê especial. Deus o havia chamado quando ele ainda era um bebê. Então, com 80 anos de idade, 80 anos depois, Deus decide se revelar a Moisés, como não havia se revelado antes. Em Êxodo 3 a gente vê Deus se revelar a ele por meio de uma sarça. A Bíblia diz que Moisés estava, lá por volta do capítulo 5 e 6, a Bíblia diz que Moisés estava no deserto e ele olha para uma sarça. E aquela sarça, aquele arbusto, um arbusto feio pra caramba, um arbustozinho feio, assim, não tem folha, todo estranho, pequeno. Tem muitos lugares, em terra seca, tem arbusto assim feio. E a Bíblia diz que Moisés começou a olhar para aquele arbusto, olhar para aquela árvore, e a árvore pegava fogo.
Só que ela pegava fogo, mas ela não se consumia. E aquilo chamou a atenção de Moisés. Ele olhava para aquela árvore e falou: uau, isso aqui é uma mágica, uma coisa incrível. E ele desejou chegar mais perto. E quando ele vai chegar perto, Deus grita daquele arbusto e fala: Moisés, Moisés, não se aproxime, porque a terra que você pisa é santa. Tira a sandália do teu pé, porque não é o lugar que faz a presença, mas é a presença de Deus que santifica o lugar. Estevão estava dizendo isso no seu texto para mostrar para aquele povo que Moisés estava lá atrás, antes da lei, num lugar que não era Jerusalém, não era terra santa. E lá naquele lugar, no deserto, uma terra infértil, uma terra ruim, naquele lugar Deus começou a manifestar a sua glória, dizendo para aquele povo: gente, para com essa religiosidade de achar que Deus está numa igreja só porque tem uma placa. Se Deus não estiver aqui, isso aqui vira um centro de convenção. Se Deus não estiver aqui, não é pregação, é palestra. Se Deus não estiver na igreja, a igreja é apenas um prédio. Mas o que faz esse lugar um lugar especial é a presença de Deus aqui. É a presença de Deus na sua casa, é a presença de Deus onde você está, é a presença de Deus. Moisés olhava para a sarça e a sarça não se consumia. Talvez ele olhava e, não está pegando fogo. E como eu disse de manhã, Moisés era um homem do deserto. Moisés conhecia a sarça. Sarça é uma coisa comum. Vamos fazer uma analogia ao que eu falei no primeiro texto que eu li, que Deus escolhe as coisas que são comuns, as coisas que não são, as coisas que não têm utilidade, as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. A sarça era a coisa mais comum, mais normal, mais ordinária que havia no deserto. Haviam milhares de sarças. Uma árvore qualquer, que não tem valor, que não tem fruto, que não produz nada. É uma árvore que está lá, perdida no meio do deserto. E é nessa árvore que Deus deseja manifestar a sua glória. E aquela sarça começa a pegar fogo. Então o que chama a atenção de Moisés não é a árvore, não é a sarça, porque ele já conhecia a sarça. O que chama a atenção de Moisés não é somente o fogo, porque talvez no deserto isso fosse alguma coisa comum, o calor, as sarças deveriam pegar fogo. Eu não sei, isso é uma questão minha aqui pensando apenas, mas a árvore pegava fogo e se consumia e acabou. Mas o que chama a atenção de Moisés não é a sarça, não é o fogo, mas é porque aquela sarça, ela pegava fogo e a Bíblia diz que ela não se consumia. Havia uma presença constante naquela sarça, havia uma manifestação constante da glória de Deus naquela sarça. E aquela sarça é a minha vida, aquela sarça é a sua vida, aquela sarça é você, aquela sarça somos nós. Alguém que é comum, alguém que é normal, alguém que não tem valor. É dizendo Deus falando com Moisés: Moisés, assim como eu chamei essa sarça, eu também estou chamando você. Você pode não ser alguém especial, você pode ser apenas um pastor de ovelha, alguém esquecido, alguém que é gago, alguém que não sabe falar, alguém que tem medo, alguém que é cheio de problemas, cheio de coisa. Mas Moisés, se você for uma sarça, se o meu fogo pegar em você, você será uma sarça diferente. Você não vai ser só uma sarça, porque a graça da minha vida não sou eu, pelo amor de Deus. Tem alguém entendendo isso aqui? Não sou eu. A questão não é a sarça, mas é o fogo de Deus pegando na minha vida. É o fogo de Deus em mim. O que torna você diferente não é a sua habilidade, não é o seu conteúdo, não é a sua inteligência apenas, mas é o quanto o fogo de Deus permanece queimando em você. Então, assim como Moisés foi impactado pelaquela sarça sendo consumida, é isso que o Senhor quer fazer com a sua vida. A Bíblia diz que nós somos como astros no mundo. Deus te chamou para brilhar. Interessante que só Jesus, Moisés e Estevão na Bíblia tem o seu rosto transfigurado. O rosto deles brilhavam. E a Bíblia diz que quando Moisés desceu do monte, as pessoas olhavam para ele e viam: existe uma glória sobre esse homem. Ele teve que colocar um véu para cobrir a sua cabeça.
Estevão, sendo apedrejado, cheio da presença do Espírito Santo na sua vida, como Marte, a Bíblia diz que o rosto dele brilhava e viam a glória de Deus na vida dele, porque eles estavam cheios da presença do Espírito Santo. Homens comuns, homens normais. Sarça, meu irmão, desculpa, você não passa de sarça. Fala para alguém aí, ai sarça, você não passa de uma sarça. Mas se você deixar o fogo de Deus pegar em você, se você deixar o fogo do Espírito arder, se o teu coração queimar por Jesus constantemente, se na sua vida a sarça pegar fogo e não se consumir, você deixa de ser uma sarça comum para ser uma sarça que vive o extraordinário. Entende isso? Você não vai ser mais uma sarça normal, mas à medida em que o Espírito Santo começar a pegar em você, você vai ser o combustível para uma grande explosão, para uma grande obra que Deus está fazendo na sua vida, na sua casa. Deixa o fogo pegar em você, deixa o Espírito Santo conduzir você, deixa Deus te usar.